Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Vamos iniciar então a nossa aula fazendo a correção da primeira atividade, certo? Referente ao primeiro conteúdo ministrado aí pelo professor. Vamos lá? Certo, então vamos iniciar a nossa correção. Referente à primeira questão, me faz um pequeno questionamento. Quando surgiu a educação física, qual era o seu objetivo específico? Tá. Quando surgiu a educação física, qual era o seu objetivo específico? O professor só vai grifar para vocês aqui para facilitar mais ainda. Vamos lá. O objetivo principal era disciplinar os indivíduos a partir de seus corpos, ou seja, a educação física está historicamente atrelada a um método de dominação do indivíduo. Certo, então resumindo aqui, a educação física ela surge, para disciplinar os indivíduos a partir de seus corpos, Então tá aí qual era o objetivo específico quando a educação física foi lançada, Era o que? Era disciplinar os indivíduos a partir de seus corpos. Certo, vamos para a segunda questão. Por que Michel Foucault idealizou o conceito corpos dóceis? Por que da necessidade de idealizar esse conceito, corpos dóceis? Segundo ele, a sociedade moderna constituída a partir das revoluções industrial e francesa foi marcada pelo êxodo rural e, consequentemente, pelo inchaço de pessoas nas grandes cidades europeias. Então, foi por isso que Michel Foucault recorreu ao método, ao conceito corpos dóceis. Certinho? Vamos lá para a terceira questão. Por meio do conceito idealizado por Michel Foucault, corpos dóceis, que acabamos de falar, qual método foi utilizado para que as pessoas buscassem o autocontrole de seus corpos? E por qual motivo isto ocorreu? Dito de maneira bastante simplificada, uma vez que as autoridades não tinham pessoas suficientes para trabalhar, foi preciso desenvolver um método. Vamos lá? Em que as pessoas controlassem a si mesmas. Qual que é o nome do método? A vigia. Trata-se de um mecanismo em que a pessoa se sente vigiada constantemente e que, portanto, dificilmente fará algo que contraria as regras sociais. Um desses mecanismos é o controle do corpo. Ora, à medida que o corpo é disciplinado, a sua conduta também está sendo disciplinada. É possível, portanto, entender que tornar o corpo dócil, ou seja, disciplinado, já foi um dos papéis fundamentais da educação física. Certo. Então, o filósofo, Michel Foucault, recorreu por esse método corpos dóceis e o conceito a vigia para que as pessoas se controlassem a si mesmas, pela a falta, de pessoas para trabalhar, Então, criaram um método onde as pessoas se autovigiassem, se autocontrolassem fisicamente, socialmente, Um exemplo, socialmente, temos hoje, nos Estados Unidos, onde se um cidadão vai lá e joga, qualquer tipo de papel ao chão, ele é correspondido, pelas leis de seu país, Ele é correspondido pelas leis de seu país, Por quê? Porque ele cometeu uma infração, Ele cometeu uma infração às regras de seu país. Então, exemplo lá dos Estados Unidos, que você jogou um papel, você responde por aquilo ali, certo? Então, eles criaram esse método, a vigia, onde cada um tinha que se vigiar, auto se controlar. Vamos então lá para a quarta questão. Qual autor no texto acima afirma que a educação física não cuida apenas do corpo, mas antes de tudo, ele cuida da mente? E por que o autor obtém essa afirmação? Ou seja, qual é o autor nesse texto, que afirma que a educação física não cuida apenas do corpo, mas antes de tudo da mente? E por que ele tem essa afirmação? Há alguns autores como Medina, por exemplo, que afirma que a educação física não cuida apenas do corpo, mas antes de tudo da mente. A conotação atual do conceito de educação física é de que esta é uma área que trabalha não apenas o corpo em movimento, mas que trabalha a partir do corpo em
movimento. Explicando, o objetivo dessa disciplina não é fazer com que as pessoas saibam jogar basquete, mas sim que elas consigam vivenciar essa prática, compreender sua origem, estruturar reflexões sobre o comércio envolvido nos materiais esportivos, sobre a compra e venda de atletas, dentre outras coisas. É por isso que Medina afirma que a educação física trabalha o corpo e mente. Aqui, então, eu estou falando do objetivo atual da educação física. Provavelmente, os pais de vocês, os avós de vocês, ou até mesmo alguns de vocês, né, que tem alunos que ainda estudam, né, através do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que vivenciou uma prática de educação física diferentemente das de hoje, né, onde naquela época tinha um alto rendimento esportivo, né, vamos ver aí na educação física no Brasil, né, da atividade de educação física no Brasil, que é o próximo conteúdo, que a educação física, ela passou por várias evoluções, décadas por décadas, né? Então, onde cada, né, período, ela tinha um conceito diferente, né? O alto rendimento esportivo, isso aí foi nos tempos atrás da educação física, onde focava muito, né, um exemplo, na década de 70. Na década de 70, né, utilizava muito o esporte, principalmente o futebol nas escolas, né? Era professores de educação física, era os ex-atletas que jogavam, certo? Às vezes até sem formação, mas pela experiência, né, eles pegavam essas aulas para ministrar, né, como naquela época era o forte, o Brasil detonando na década de 70, então, né, ficou marcado por esse período e trouxeram o esporte, né, o futebol através da educação física para as escolas. Vocês vão ver no próximo conteúdo, né, referente ao tudo que eu estou dizendo, tá bom? Vamos para a quinta questão. Qual é a conotação atual do conceito de educação física? Essas duas questões, né, elas ficaram muito parecidas, né? É que na verdade, né, ficou uma explicação, né, pela outra, mas, né, tá ok. A conotação atual da educação física é que ela não trabalha apenas o corpo e trabalha também a mente, né? Nós podemos observar aí através dos conteúdos que trabalhamos. Nós temos uma aula teórica, né, após essa aula teórica, uma aula prática referente a determinado conteúdo, para que possamos absorver, né, mais ainda conhecimento, tá bom? Questão 6. Qual é o nome do documento do governo federal que apresenta em blocos os conteúdos a serem trabalhados pelo professor de educação física? Qual é o nome desse documento? É um documento do governo federal chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, os famosos PCNs, tá, pessoal? Isso aqui, para quem for ter uma formação acadêmica futuramente, vai ver muito sobre isso aqui na área da educação, né? Para quem for formar para pedagogo, né? Qualquer outra área de educação, professor de educação física, professor de português, né? Específico. Ele vai ver sobre os parâmetros curriculares nacionais, que é o documento do governo federal que organiza, né, os conteúdos. Um exemplo, a educação física, temos lá esportes, né, ginástica, dança, né, e jogos, brincadeiras, né, e outros tipos lá de blocos que são organizados, né, a dança, que são organizados por este documento, né, para que nós possamos ministrar e para que vocês possam concluir, né, os estudos de vocês com certo conhecimento em essas determinadas áreas, determinados blocos, determinados conteúdos, beleza?